Nós estamos felizes de estar aqui hoje. É o primeiro dia, primeira manhã da nossa conferência. Nós vamos meditar sobre o tema muito importante, né? A mente do discípulo, um reflexo da mente de Cristo. E nesses dias de conferência nós vamos ter subtemas. E o subtema dessa manhã é cosmovisão, definição e importância. Esse subtema que nós vamos abordar nesta manhã tem o objetivo de proporcionar aos irmãos um contato com alguns conceitos nos quais vamos meditar durante toda a conferência. Então, os irmãos já abriram a Bíblia em 1 Coríntios, o texto que nós lemos inicial, a nossa leitura inicial. 1 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos passear um pouco por Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós já começamos com a leitura desse tema. E nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos
argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, nós vamos estudar esse tema da cosmovisão, porque esse tema da cosmovisão influencia toda a nossa maneira de viver, quer nós estejamos conscientes ou inconscientes dessa verdade. E nós vimos aqui, no texto que Paulo apresentou para nós, que há duas maneiras diferentes de viver. Uma dessas maneiras, Paulo fala que é espiritual. E essa maneira espiritual, ela está alinhada com Deus. Mas Paulo também apresenta uma outra maneira de viver, que é a maneira do homem natural, do homem sem Deus. E essa maneira de viver de forma natural não consegue acessar as coisas de Deus. Ela não consegue acessar o padrão de Deus, porque ele está desprovido do Espírito Santo. O que nos torna espirituais é a presença do Espírito Santo em nossa vida. E essa presença do Espírito Santo, ela só é real na vida dos discípulos de Cristo, na vida daqueles que aceitaram pela fé o sacrifício de Cristo, daqueles que, ao ouvirem o Evangelho, compreenderam que necessitavam de um Salvador. E sim, eles se achegam a Jesus, confessando-o como Salvador, mas também submetendo-se ao seu senhorio. Então, uma vez que eu aceito a Cristo como Salvador, e uma vez que eu me submeto ao senhorio de Cristo Jesus, o Espírito Santo é colocado em minha vida como um selo de que eu agora pertenço ao povo de Deus, um selo de que agora eu sou uma propriedade de Deus neste mundo, um selo de que eu sou filho de Deus por adoção. E é aqui que começa a nossa jornada de vida espiritual. E Paulo vai tratar sobre isso, quando ele fala que ao homem natural, ao homem sem Deus, as coisas de Deus parece que são loucura. Então, o mundo tem uma cosmovisão, o mundo tem uma maneira de ver, de interpretar a realidade. Mas o Filho de Deus, os homens e mulheres espirituais, eles vão ter outra cosmovisão, eles vão ter outra maneira de ver a vida e de interpretar os fatos. E é sobre isso que nós vamos tratar. Então, nosso primeiro ponto nesta manhã é a definição de cosmovisão. Philip G. Ryken, ele traz a seguinte definição da cosmovisão. Cosmovisão, ou uma visão de mundo e vida, como algumas pessoas dizem, é a estrutura de entendimento que usamos para compreender o mundo. Nossa cosmovisão é o que pressupomos, é a maneira como olhamos para a vida, é a nossa interpretação do universo, a orientação para a nossa alma. E ele diz mais: mesmo se nunca pensarmos sobre nossa cosmovisão, nós ainda vemos tudo por meio dela. E assim aplicamos a nossa visão das coisas no mundo em que vivemos. Então esse estudioso, ele está falando o seguinte: tudo que você vê, tudo que você interpreta acerca da realidade, você está usando a sua cosmovisão. Então, irmãos, a cosmovisão, ela é tão real para nós como os nossos olhos. Os nossos olhos, tudo que você vai ver do mundo, você verá a partir dos seus olhos. Mesmo que você não fique pensando sobre isso. Agora eu vou abrir meus olhos e vou olhar naquela direção e vou observar o que ali está. Você não faz isso. Você enxerga naturalmente. Na direção que você se vira, na direção onde você fixa o seu olhar, ali você vai estar observando o fato, analisando o que você está vendo. Assim é a nossa cosmovisão.
ela está em nós, ela está entranhada em nós. E porque ela está dentro de nós, ela vai influenciar tudo o que nós vemos, toda a nossa percepção da nossa realidade. Ok? Ricardo Marx, biólogo e professor universitário, ele fala o seguinte sobre cosmovisão cristã. Ele diz: cosmovisão cristã, estou dizendo com isso que tudo que eu olho, eu vejo pela ótica cristã, bíblica, teológica, a ótica da fé. Então, eu já estou avisando para as pessoas: se prepare se você for conversar comigo, que eu sou tendencioso mesmo. Eu sou governado e dominado por uma ideologia, chama-se cristianismo. E eu achei muito interessante essa exposição desse professor, porque muitas das vezes o cristão meio que tem que vergonha de dizer que eu estou analisando isso aqui pela ótica cristã, né? Fica aquela coisa assim, nós vivemos num tempo onde a ciência é tão exaltada, ela é tão proclamada, ela é tão defendida, que às vezes o cristão diz assim: não, agora eu vou defender isso aqui simplesmente esquecendo a minha fé, e agora só cientificamente, né? Há um meio que constrangimento de se dizer assim: eu penso nisso, por isso, porque a minha fé diz isso, isso e isso. Há um meio de constrangimento de assumir a fé. E isso é um problema. Porque tudo que nós vemos tem que estar baseado em nossa fé. Isso é ter uma cosmovisão cristã. Eu vou enxergar o mundo a partir da perspectiva do cristianismo, a partir da perspectiva do que a palavra de Deus estabelece para mim. E alguns cristãos estão abrindo mão da palavra para abraçar um teórico, um cientista, que às vezes nem está fazendo ciência. Nessa palestra desse professor, eles também estavam fazendo estudos sobre a cosmovisão. E, irmãos, ele apresenta fatos interessantes, coisas que a ciência assume como verdadeira, mas que não tem base científica. Uma dessas ideias, sem base científica nenhuma, é exatamente a teoria da evolução, que as nossas crianças na escola são tão bombardeadas com a teoria da evolução como se fosse uma verdade científica absoluta. E quando nós vamos falar do criacionismo, há meio que uma zombaria. Isso aí é coisa de fé, isso aí é coisa de religião. Isso aí não tem base científica nenhuma. Sim, mas esse biólogo e professor universitário, ele vai dizer: teoria da evolução também não tem base científica. Então, você crer no criacionismo é uma questão de fé. Mas você crer na teoria da evolução é exatamente isso. Também é uma questão de fé, porque não há base científica comprovando a teoria da evolução. Então, percebam, muitas das vezes, o que nos é apresentado como ciência, nem ciência é. E nós precisamos ter o cuidado com isso, de não nos envergonharmos do Senhor, de não nos envergonharmos das suas palavras. Toda a nossa percepção de vida tem que estar baseado no que Deus ensina, no que Deus fala. Então, a minha cosmovisão, ela vai influenciar a minha maneira de ser um profissional. A minha cosmovisão vai influenciar a minha maneira de me relacionar com a minha esposa, de me relacionar com os meus filhos. A minha cosmovisão vai influenciar a minha forma de ver o outro. Por isso que na Bíblia, e mais especificamente no Novo Testamento, você vai achar o apóstolo Paulo falando o quê? Sobre como os maridos devem tratar suas esposas. Ele vai falar sobre como os filhos devem tratar os pais, sobre como os pais devem tratar os filhos, mas ele fala também sobre como os servos devem tratar os seus patrões, seus senhores, e como os senhores, patrões, devem tratar seus empregados. Ele vai falar sobre como a Bíblia nos ensina, sobre como nós devemos encarar uma pessoa que está passando por necessidade, um próximo que está passando por necessidade. Então a Bíblia trabalha a ideia da generosidade. Então toda a nossa maneira de ver, de viver,
ela está influenciada pela cosmovisão, que pode ser uma cosmovisão mundana e secular, ou pode ser uma cosmovisão cristã. O problema é que tem muita gente dentro da igreja que não vive uma cosmovisão cristã. E isso é um problema, porque nós não fomos chamados para viver igual ao mundo. A salvação, ela começa ali, naquele dia que nós aceitamos a Cristo, que dissemos sim a Cristo, mas nós precisamos andar com Jesus, e isso é discipulado. É andar com Jesus, é crescer na santificação, ou como Paulo fala aqui, irmãos, ele começa a sua fala dizendo: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Porque quando nós nascemos em Cristo, nós somos comparados a crianças recém-nascidas. E crianças recém-nascidas não possuem maturidade. E a criança, nos primeiros anos de vida, não tem maturidade. Então, quando você olha para Elizabeth, que não está aqui hoje, com 4 anos, você está vendo uma criança, há um ser humano que tem capacidade de raciocínio, que tem capacidades emocionais, que tem vontades, mas o que falta a ela é maturidade. Maturidade para pensar, para construir argumentos, maturidade para compreender as suas emoções, os seus sentimentos, maturidade para se relacionar com o outro. E muitas vezes, irmãos, o que está faltando na igreja é exatamente isso, maturidade. Nós já nascemos em Cristo, somos crianças em Cristo e falta maturidade. E Paulo aqui ele está dirigindo essa palavra e dizendo: falamos de sabedoria entre os que têm maturidade. E o processo de discipulado, ele tem como objetivo nos levar a essa maturidade. O discípulo de Cristo nunca chega a ser mestre na perspectiva de que, pronto, absorvi todo o conhecimento e não preciso aprender mais nada de Cristo. Não, nós nunca chegaremos a isso, a este nível. Mas nós podemos chegar ao nível de maturidade que o apóstolo Paulo chegou, de dizer para alguém: olhe para mim, imite o meu exemplo, porque ao imitar o meu exemplo, você vai estar imitando a Cristo. E sim, para esse nível de maturidade nós precisamos avançar e precisamos desenvolver. A cosmovisão cristã deve ser observada na vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Se você não enxerga o mundo através dos olhos do Senhor Jesus, isso significa que você tem se desviado do discipulado de Cristo. E neste caso, é necessário um retorno à posição de discípulo. Mas, se você tem vivido sua vida como um discípulo de Cristo, é necessário progredir no aprendizado e vivenciamento da cosmovisão cristã. Quando eu sou um discípulo de Cristo, eu vou cada dia mais enxergar a vida a partir dos olhos de Jesus. E enxergar a vida a partir dos olhos de Jesus, logicamente, inevitavelmente, me levará a ter uma visão acerca do mundo, acerca de Deus, acerca do outro ser humano, uma visão que é diferente da visão secular. Então, na visão secular, o ser humano, ele é visto muitas das vezes como um objeto sexual, ou um objeto que pode me render algum lucro. Então, na perspectiva secular, eu me relaciono com uma pessoa que pode me agregar valor. Uma pessoa que pode abrir portas para mim, que pode gerar oportunidade. Eu vou me relacionar com pessoas que possam gerar algo para mim, que possam gerar para mim benefícios, porque eu vejo o outro como um objeto que eu quero instrumentalizar para o meu bem pessoal, para o meu sucesso pessoal, seja ele profissional, seja emocional, seja financeiro. Eu vejo o outro como alguém que eu vou usar como um instrumento para gerar a mim benefícios. Essa é a visão do mundo.
E nessa perspectiva, não há problema em você ter relação sexual com qualquer pessoa, porque aquilo ali é um objeto que tem como finalidade gerar prazer a mim. Nessa perspectiva, eu posso explorar o meu semelhante, porque eu vejo ele como um objeto que tem como finalidade para mim gerar lucro. Então eu posso ser um patrão que pago menos do que o meu funcionário merece, porque ele, para mim, não é um próximo, ele não é um ser humano, ele é apenas um objeto que eu vou instrumentalizar para o meu ganho de capital. Agora, se a minha cosmovisão é cristã, e eu enxergo naquele indivíduo uma pessoa por quem que Deus criou, e uma pessoa por quem Cristo morreu, a minha forma de valorar o outro será diferente. Eu não vou me relacionar com ele buscando tirar dele o que ele tem para dar, mas eu vou me relacionar com ele buscando compartilhar com ele aquilo que Deus já me deu. E se eu tenho essa cosmovisão e sou o chefe dele, eu não vou querer explorá-lo, mas eu vou pagar a ele o que é justo. Então percebam como cosmovisão, ela é uma coisa que ela vai influenciar a nossa vida em vários níveis. Na perspectiva do casamento, na perspectiva da relação sexual, se eu tenho uma cosmovisão cristã, eu não vou querer ter relação sexual com várias pessoas, porque eu não estou buscando tirar das pessoas prazer. Mas eu busco desenvolver com uma pessoa específica uma intimidade, na qual o sexo é apenas parte desse desenvolvimento de um relacionamento. São perspectivas totalmente diferentes. São formas de ver a vida totalmente diferentes. A forma cristã e a forma do mundo. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos orando a Deus e louvando a Deus, mas quando saímos do santuário, nós estamos nos comportando lá fora como uma pessoa mundana. E não é isso que Cristo quer. E não é isso que Cristo aprova. Então, esse é um ponto, porque a cosmovisão, pensar sobre isso é importante. Para que você não esteja professando uma coisa com a sua boca, mas vivendo de uma maneira totalmente diferente da fé que você professa. E, infelizmente, nós vemos muito isso hoje. Pessoas que se dizem cristãs, mas que exploram seus funcionários. Pessoas que se dizem cristãs, mas que roubam seus patrões. Pessoas que se dizem cristãs, mas vivem uma vida de promiscuidade sexual. Pessoas que se dizem cristãs, mas praticam injustiças, mas mentem, defraudam, são desonestas, corruptas ou corruptoras. Porque não tem a perspectiva, não tem a cosmovisão cristã. Ok? Então, qual a importância e dimensão e dimensões da cosmovisão? Heber Campos Júnior, ele fala sobre isso, ele diz: essa é a razão pela qual, muitas vezes, é tão difícil a comunicação e a compreensão mútuas para pessoas de visões de vida diferentes. A diferença de cosmovisões pode produzir tantos atritos relacionais, intelectuais, religiosos, que precisamos ser mais conscientes do que significa uma cosmovisão. Então, a importância da cosmovisão é porque, se você vivenciá-la, você tem que estar consciente de que isso gerará atrito com pessoas que têm cosmovisões diferentes da sua. Lembra quando Jesus fala que o mundo vai odiar vocês porque vocês não são do mundo, como eu também não sou? É sobre isso. Quando nós vivemos a cosmovisão cristã, ou seja, quando nós vivemos todas as coisas da perspectiva de Deus, nós vamos entrar em rota de colisão com o mundo. Vai ter colisão, irmão. E quando essa colisão acontecer, a reação do mundo vai ser o ódio. É algo, irmãos, que aconteceu com o próprio Jesus. Ok? A gente vê as pessoas falando de Jesus, cantando sobre Jesus, né? Até a pessoa que é descrente. Eu amo Jesus. Jesus no céu, oh meu Deus. Mas quando Jesus esteve na terra,
Jesus foi perseguido e Jesus foi crucificado. E Jesus, ele vai falar para nós o seguinte: o mundo me odiou, porque eu não sou do mundo. E vai odiar vocês também. Então, esse atrito, esse conflito, ele vai existir se você verdadeiramente viver na cosmovisão bíblica. Você vai ter problema no mundo. Esteja consciente disso. Hoje, há muitos cristãos que fogem desse conflito. Hoje, há muitos cristãos que querem ser aprovados pelo mundo. Há muita gente cristã que quer ser aplaudida no mundo. Então, ela adequa o discurso ao recipiente, ela adequa o discurso ao contexto. Então, se ela está num contexto universitário, ela não fala que ela crê em Cristo, ela não fala que ela é criacionista. Se ela está num contexto onde está todo mundo bebendo, ela também bebe. Se ela está no contexto político, onde todo mundo rouba, ela também rouba. Porque ela quer fugir do conflito com o mundo. Ela quer ser vista como parte do mundo. Ela não está disposta a suportar a rejeição do mundo. Então, se ela está num salão de beleza e está todo mundo falando que pegou fulano, que pegou ciclano, que pegou tertuliano, ela não se posiciona. Se ele está numa roda de colegas de trabalho que está se falando sobre mulher nua, se está se falando sobre chifrar a esposa, que está se falando sobre as coisas erradas, que está se falando sobre tudo, ele está lá e ele não se posiciona. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Por que eu vou ser a única pessoa diferente aqui a me posicionar? Eu não quero problema, pastor. Eu quero viver na tranquilidade. Só que quando nós não nos posicionamos como cristãos, e esse posicionamento pode ser tanto no debate, quanto pode ser simplesmente se retirando daquele ambiente. Quando você não se posiciona de forma alguma, você está negando a fé. Então, nós precisamos entender o que é cosmovisão e entender que quando eu abraço a cosmovisão de Cristo, quando eu abraço uma cosmovisão cristã, eu estou me colocando, sim, em rota de atrito com o mundo. E isso é ser discípulo de Cristo. Isso é assumir o nosso lugar com Cristo. Porque Paulo fala que nós recebemos de Deus a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E, irmãos, nós precisamos ser muito francos com respeito a isso, porque Jesus foi franco. O que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Correto? Correto, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus, ele nunca maquiou isso. Ele nunca omitiu essa verdade. Então as igrejas que omitem essa verdade, as igrejas que não é assim. Não precisa disso, né? Você não precisa ser odiado pelo mundo. Você pode ali, né, fazer um arranjo para agradar gregos e troianos. Essa igreja, ela está negando o discipulado de Cristo. Porque Jesus mesmo falou: negue sua cruz. Negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E esse evangelho de Cristo é totalmente diferente do evangelho que tem sido pregado em muitos lugares hoje, especialmente na mídia. E quando você nega a si mesmo, porque, pastor, por que eu preciso negar a mim mesmo, né? Esse é um ponto importante. Porque eu vou precisar me despir, me desfazer da cosmovisão do mundo que há em mim, para que eu possa crescer, receber e crescer na cosmovisão cristã. Eu preciso lançar fora o fermento velho. Ok? Então,
nós precisamos entender que, acerca da cosmovisão ainda, que há dimensões de cosmovisão. Como é isso, pastor? A dimensão individual e a dimensão de cosmovisão comunitária. Acerca da dimensão individual, nós falamos sobre a maneira peculiar de enxergar a vida, a qual é resultado de vários fatores que influenciaram na composição do indivíduo. Cada um de nós tem uma maneira peculiar de enxergar a vida. Porque cada um de nós nasceu num lugar específico, numa família específica, tivemos experiências de vida muito específicas. Então, por exemplo, quem nasceu e cresceu numa família onde o avô viveu 50 anos juntos de casado com a avó, onde o pai viveu 50 anos juntos de casado, onde todo mundo nessa família viveu com o mesmo indivíduo a vida toda, esta pessoa ela vai ter um olhar acerca do casamento e acerca do divórcio. Mas uma pessoa que vem de um lar onde todos os seus ancestrais divorciaram, e onde seus pais divorciaram, e onde ela vive continuamente, convive com pessoas que divorciaram, ela vai ter outro olhar acerca do casamento. E isso vai compor a sua cosmovisão. Ok? E a questão é, quando eu chego a Cristo, a minha cosmovisão, ela vai sofrer uma influência. A influência da palavra de Deus. E os pontos da minha cosmovisão individual que estão desalinhados com a palavra de Deus, eles precisam ser alinhados. E esse é um processo muitas das vezes dolorido. E esse é um processo muitas das vezes no qual nós resistimos. Mas há essa dimensão da cosmovisão individual. E a cosmovisão comunitária ou coletiva, essa dimensão coletiva da cosmovisão diz respeito a valores e ideias socialmente compartilhados. Enquanto temos nossa individualidade, dimensão privada de cosmovisão, somos seres inseridos e acabamos adquirindo semelhanças com família, comunidade, nação ou século. E isso é a dimensão pública da cosmovisão. Então, nós temos nossas peculiaridades, a nossa cosmovisão, a dimensão individual da nossa cosmovisão, mas também há uma dimensão comunitária, onde nós somos influenciados para o bem ou para o mal, pela comunidade na qual nós estamos inseridos. A Bíblia, ela fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, abra sua Bíblia comigo aí nesse texto. 1 Coríntios 15, 33. Eu já ouvi muita gente dizendo assim na vida: pastor, eu sou seguro de mim. Pastor, ninguém me influencia. A minha mente é blindada. Né? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ok? Versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está falando isso para uma igreja. Ele não está pregando no mercado de peixe. Ele não está pregando numa boate. Ele está pregando para a igreja de Coríntio. Então, o que havia em Coríntio? Imoralidade. E a igreja estava, como é que a gente pode dizer, acomodada com essa experiência. Que experiência, pastor? Tinha um irmão dentro da igreja que estava dormindo com a mulher do pai. E ninguém na igreja mexia com ele. Deixa ele lá, deixa ele lá. E essa situação chega no ouvido do apóstolo Paulo.
E aí é que o apóstolo Paulo ele vai tratar isso nessa primeira carta aos Coríntios. E uma das falas do apóstolo é exatamente essa. Não se deixe enganar. Vocês estão se enganando ao achar que ignorar o pecado vai fazer com que ele suma. Vocês estão se enganando ao achar que esse irmão que está vivendo essa prática de pecado dentro de vocês e que todo mundo sabe, porque não era oculto, que isso não vai influenciar os outros. É disso que Paulo está tratando. Vocês estão se enganando. Aí ele coloca, as más companhias corrompem os bons costumes. Por mais forte que você ache que é a sua mente, mas se você andar só com gente que fala palavrão, uma hora você vai falar um palavrão. Se você está andando com gente que só fala sobre traição, uma hora você vai estar pensando em traição. Se você só anda com gente que mente, uma hora você vai estar sendo tentado a mentir. Porque nós somos indivíduos, mas nós somos também influenciados pelo meio no qual nós vivemos. Então, se todas as tuas amigas não são crentes, tu está inserido no meio que uma hora vai te influenciar. E nós somos influenciados, irmãos, não é no nosso momento de fortaleza. Porque às vezes nós dizemos, eu não sou influenciado por ninguém, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não é nesse momento que o diabo vem te tentar, irmão. O diabo vem te tentar no momento de fraqueza, de vulnerabilidade. E é por isso que Paulo está dizendo aqui que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vamos lá, ele vai nos falar sobre a importância da congregação, de estarmos cercados por pessoas que professam a fé em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, aqui nós somos orientados ao quê? A nos afastar das más companhias, que Paulo fala lá em 1 Coríntios, e está dizendo aqui em Hebreus, vivam em comunhão, vivam em congregação. E um dos objetivos da congregação, um dos objetivos por qual Deus nos colocou numa igreja, é que nós possamos encorajar o outro e sermos encorajados pelo outro. Porque o aspecto comunitário da cosmovisão nos influencia. A dimensão comunitária da cosmovisão nos influencia. O meio no qual nós vivemos nos influencia. Pastor, eu não sou influenciado. Paulo diz, não vos enganeis. Todo mundo é. Alguns mais, outros menos. Mas todo mundo é influenciado pela comunidade em algum grau. Ok? E aqui nós vamos passar para o último ponto. Cosmovisão cristã versus cosmovisão mundana. Eu só quero lembrar os irmãos que tudo isso é abertura, é introdutório. Né? Os outros preletores ou palestrantes vão estar se aprofundando mais nesses temas. Então, após sermos salvos por Cristo Jesus, tornamo-nos seus discípulos, de modo que uma mudança de cosmovisão é esperada. Efésios capítulo 4, 17 diz, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Efésios 4, 17. Você é cristão, você agora é um discípulo de Cristo, você não pode mais viver como pagão. Você não pode mais viver como mundano.
Você não pode mais viver como aquele seu amigo que não conhece a Cristo. Você não pode mais viver como aquele seu primo que não conhece a Cristo. Você não pode mais viver nas mesmas práticas que você vivia antes de conhecer o Senhor. Uma vez que eu me achego a Cristo, que eu tenho um encontro com Cristo, é esperado que a minha cosmovisão seja mudada. Porque senão, para que Jesus me salvou? Por que Ele me salvou? Se fosse para mim continuar vivendo uma vida de pecado. Que salvação é essa? Que não gera transformação. Que não gera mudança. Então, irmãos, é esperado que haja uma mudança. É esperado que haja um abandono da cosmovisão antiga. Por quê? Por que é esperado que eu abandone a minha antiga estrutura de pensamento, a minha antiga maneira de interpretação dos fatos? Por que é esperado que eu agora abandone a minha forma de lidar com as minhas emoções, de lidar com os meus sentimentos? Por que eu tenho que mudar? Qual é o motivo, qual é a razão porque agora que eu me tornei cristão, eu tenho que mudar? Por que eu não posso simplesmente ir para a igreja e permanecer fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, ou fazer as mesmas coisas que todo mundo faz? E aí a palavra responde, né? Efésios capítulo 4, versículo 19 ao 20. Diz assim: eles são... E isso aqui é o parecer do apóstolo Paulo, mas vamos botar em letras garrafais. Isso aqui é o parecer de Deus, revelado a nós pela vida de Paulo. É a forma como Deus enxerga a cosmovisão mundana. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O parecer de Deus acerca da cosmovisão do mundo é totalmente negativo. Então, quando Deus olha para uma pessoa usando o outro, explorando o outro, praticando injustiça, isso gera ira em Deus. Quando Deus olha uma pessoa se aproveitando sexualmente do outro, mesmo que com consentimento, uma pessoa que tem 300 relações sexuais, aquilo gera ira em Deus. Quando Deus olha alguém mentindo, enganando o seu irmão, aquilo gera ira em Deus, aquilo gera reprovação divina. Então, Paulo está trabalhando sobre isso. Quando Deus olha para o mundo e os seus pecados e a sua sede pelo pecado, Deus se ira e reprova aquele comportamento, aquela mentalidade. Porque todo comportamento é fruto de uma mentalidade. Então, agora, Deus olha para os cristãos, olha para o seu povo, e em Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24, ele diz: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por que eu tenho que mudar? Por isso.
Porque Deus reprova a minha antiga maneira de viver. Porque Deus manda eu lançar fora a antiga maneira de viver. E Deus agora manda eu viver conforme eu aprendi com Jesus. Então, agora eu sou chamado por Deus a viver a cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã, ela é baseada nos ensinos de Cristo. É assim que Deus quer que eu viva. E se eu vivo de outra maneira, eu estou pecando e estou sendo reprovado por Deus. A cosmovisão aprovada por Deus consiste em uma renovação da mente, ou seja, do modo de pensar, a fim de que o discípulo de Cristo venha a ser semelhante a Deus, encarnando a justiça, a santidade e a verdade divina. Tem que estar encarnado em você. Justiça, verdade e santidade. Não pode ser uma máscara. Aí eu vou pegar a máscara da justiça e botar. Eu vou para a igreja, vou pegar a máscara da piedade e botar. Aí eu vou para o culto, vou pegar a máscara da santidade e botar. Não, não é botar uma máscara, não é parecer, é encarnar os atributos de Deus. Para que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. Então, a responsabilidade da igreja é encarnar os atributos de Deus. O Deus invisível, ele é visto em Cristo. E quem é o corpo de Cristo na terra? É a igreja. E muito da nossa evangelização não faz efeito porque as pessoas olham para nós e ouvem um discurso, mas vê algo diferente, vê uma prática de vida diferente do nosso discurso. Então ele vê um cristão pregando sobre amor, mas ele vê um cristão extremamente raivoso, xingando na rua. Ele vê o cristão falando de perdão, mas ele vê um cristão que não perdoa nem o próprio pai, porque falhou com ele há 20, 30 anos atrás. É complicado. Essa dicotomia. Esse divórcio entre a pregação e a vida do cristão. Então somos chamados a viver conforme nós aprendemos de Cristo. Os atributos, o caráter de Deus serão visíveis no cristão através do seu comportamento. E aí, irmãos, eu peço perdão, mas nós não vamos ter tempo. Né? Meu horário já estourou. Mas o versículo 25 ao 30 de Efésios 4 fala de comportamento. Os atributos de Deus vão ser visíveis na sua linguagem. Versículo 29 e 30. Efésios 4, 29 e 30, diz assim, irmãos, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Sabe o que é a palavra torpe? A palavra grega é peixe podre. A palavra torpe, ela vem de uma palavra grega que é peixe podre. Ou seja, a pessoa tem um linguajar sujo, apodrecido. Vocês acham que Deus não se preocupa com o que você fala? Ele está dizendo aqui que quando nós temos uma palavra torpe em nossos lábios, nós entristecemos o Espírito Santo. Os atributos de Deus têm que ser vistos também na disposição mental para perdoar e agir com bondade, versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Também, os atributos de Deus têm que ser vistos em nós através da pureza da motivação, Efésios 5, 1 e 2. E de um viver santo no aspecto individual, Efésios 5, 3 ao 14, ou comunitário. Essa mudança de mentalidade ocorrida no discípulo de Cristo gerará uma inconformidade dele com a cosmovisão mundana secular, da cultura na qual ele estiver inserido. Sabe? Às vezes essa inconformidade ela acontece em níveis leves ou mais graves.
Mas quando alguém te fere, ou quando alguém te dá o calote, ou quando alguém te magoa, e você perdoa, e você vai compartilhar aquilo com uma pessoa que não é crente, rapaz, fulano fez isso para mim, e tal, foi um processo muito doído, e muito difícil. E o outro pergunta, o que você fez? Eu disse, eu perdoei. Ah, tu é uma besta mesmo. Tu é muito besta. Que perdoar, rapaz, dava 2 tabefes naquele cara, né? Ou matava ele na unha. Por quê? Porque a cosmovisão do mundo é diferente da sua, se você é cristão. E tem muito crente entrando em crise porque ele quer ser aprovado pelo mundo. Ele quer estar adequado ao mundo. E quando nós nos adequamos ao mundo, nós nos tornamos inadequados em Deus e para Deus. Não tem como você casar Deus e o mundo. São opostos. Trilhar o caminho de Deus significa abandonar o caminho do mundo. Trilhar o caminho do mundo significa abandonar o caminho de Deus. É escolha, você tem que realizar. Então, me tornar um discípulo de Cristo vai me tornar disforme para com o mundo. Ok? E Jesus fala sobre isso claramente. Paulo diz isso também em Romanos, quando ele diz, Romanos 12, 1-3, para a gente encerrar. Diz assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Não pensem de vocês mais do que convém, ou seja, que o orgulho não motive a sua apreciação acerca de si mesmo. Mas que você se deixe ser, que você pense de maneira moderada, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Isso significa que você tem que agir conforme aquilo que você já conhece de Deus, aquilo que Jesus já te ensinou, conforme aquilo que Jesus já te ensinou. Então, se eu estou vivendo uma situação complicada no meu casamento, eu não tenho que ficar pensando o que eu quero, o que eu desejo, eu tenho que pensar o que Cristo quer nessa situação? Como é que Cristo quer que eu ache? E se eu tenho um conflito com a minha esposa e a minha carne pode estar dizendo, mata ela na unha. Mas o que Cristo diz para mim? Aí eu sei que Cristo quer que eu seja um marido que ame a minha esposa como ele amou a igreja. Eita! E eu sei que Cristo quer que eu proteja a minha esposa, eu sei que Cristo quer que eu perdoe a minha esposa, eu sei que Cristo quer que eu suporte os defeitos dela. Isso é pensar segundo a fé, conforme a fé. Então, você já possui a cosmovisão cristã? Já abandonou a velha maneira de pensar, de agir ou de falar? O que você tem na sua vida que não condiz com os ensinamentos de Cristo? É por aí que você tem que começar nesta manhã. Você está sendo desafiado a lançar isso fora. Concluímos nossa meditação ressaltando que a cosmovisão cristã pode ser corretamente resumida nas sentenças paulinas. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. E a outra sentença de Paulo, que resume cosmovisão cristã, é esta. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso resume cosmovisão cristã. É quando a minha vida é para o Senhor e a minha morte é para o Senhor. É quando quer eu esteja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra atividade, eu faço tudo tendo como objetivo glorificar o Senhor. Isso é cosmovisão cristã. Enxergar a vida dessa perspectiva.
Amém? Vamos orar? O último texto, 1 Coríntios 10, 31. Vamos orar. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nesta manhã nós podemos aprender um pouco mais sobre a cosmovisão e as implicações, a importância desse tema, como esse tema ele vai afetar toda a nossa vida, Senhor. Se nós verdadeiramente tivermos uma cosmovisão cristã, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, a nossa maneira de tratar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, tudo isso vai ser vivido através da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor a força e o poder que só o Espírito Santo pode dar, para que nós estejamos sendo capacitados a abandonar a velha vida, a velha mentalidade, a velha cosmovisão, e agora desenvolvermos uma cosmovisão alinhada com a Tua palavra, uma cosmovisão que emana das Escrituras. Que Teu Espírito Santo nos dê este poder para colocar em prática aquilo que nós já conhecemos da Escritura, para que nós possamos viver conforme nós fomos ensinados por Jesus, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Nós rogamos isso a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém.